História do infinito. Desde os tempos que os homens começaram a pensar sobre o mundo em que viviam, questões sobre o infinito apareceram. A existência do universo se iniciou em um dado instante? O universo continuará indefinidamente existindo ou ele terminará um dia? Viajando indefinidamente em uma direção, atingiremos um ponto final? O que será encontrado nesse ponto? Existe o infinitamente pequeno? Duas formas de infinito podem ser concebidas. O infinito potencial é a forma mais natural e intuitiva de conhecer o infinito, sendo por isso de aceitação geral e não controversa. Nessa concepção, o infinito corresponde a algo que pode ser aumentado, continuado ou estendido, tanto quanto se queira. Um exemplo é a sequência dos números naturais. É sempre possível somar mais um, estendendo-a indefinidamente. Já o infinito real, ou infinito completo, é um conceito mais abstrato e controverso. Faz sentido a existência de uma entidade com um número infinito de elementos? Aristóteles argumentava contra a ideia do infinito real, dizendo que somente um número finito de números naturais já foi escrito ou concebido, negando a existência do infinito real, mas aceitando a ideia do infinito potencial. Com toda essa discórdia sobre o infinito, pode-se perguntar como Euclides estabeleceu que a quantidade de números primos é infinita, no ano 300 a.C. Na verdade, o que a proposição de Euclides realmente dizia era que os números primos são em maior número que qualquer magnitude de números primos. Portanto, de fato, Euclides provou que a magnitude de números primos é potencialmente infinita. O filósofo Zeno não avançou sobre a ideia de infinito, porém, seu paradoxo foi importante na medida em que deixava claro a inadequação das concepções populares. Através de um método dialético que antecipou Sócrates, Zeno procurava, partindo das premissas de seus oponentes, reduzi-las ao absurdo. O paradoxo de Zeno foi descrito por Bertrand Russell como incomensuravelmente sutil e profundo. Aquiles corre atrás de uma tartaruga, dando a esta uma vantagem inicial. No passo 1, Aquiles corre para o ponto de partida da tartaruga, enquanto a tartaruga caminha para a frente. No passo 2, Aquiles avança para onde a tartaruga estava no final do passo 1, enquanto a tartaruga ainda vai mais longe. No passo 3, Aquiles avança para onde a tartaruga estava no final do passo 2, enquanto a tartaruga vai ainda mais longe. No passo 4, Aquiles avança para onde a tartaruga estava no final do passo 3, enquanto a tartaruga vai ainda mais longe. E assim por diante. Aparentemente, Aquiles nunca ultrapassa a tartaruga, uma vez que por mais passos que ele dê, a tartaruga permanece à sua frente. Pensadores subsequentes, achando essa solução inaceitável, lutaram por mais de 2 milênios para encontrar o problema no argumento. Finalmente, em 1821, Augustin-Louis Cauchy forneceu uma definição satisfatória da ideia de limite e uma prova de que, para x entre 0 e 1, a soma a mais ax mais ax quadrado mais ax cubo e etc. é igual a dividido por 1 menos x. Voltando ao paradoxo de Zeno, é muito fácil obter uma resposta usando álgebra regular. Supomos que Aquiles deu uma distância inicial para a tartaruga de 100 metros. Definimos a distância percorrida igual a x, e supomos que a velocidade de Aquiles é de 10 vezes a da tartaruga. Então, temos as seguintes equações. Se resolvermos para x, temos uma distância de aproximadamente 111,11 metros. Usando a ideia de soma de séries geométricas, podemos calcular a distância em que Aquiles vai realmente alcançar a tartaruga, adicionando as distâncias entre todos os pontos
onde Aquiles chega onde a tartaruga estava antes. Essas distâncias diminuem a cada ponto, como vemos na figura. Então, escrevemos cada termo usando expoentes com a proporção de velocidades de Aquiles. A partir disso, vemos que temos exatamente a mesma resposta de antes. Esse resultado é extremamente importante e representa um dos pilares do cálculo. Ele mostra que podemos adicionar um número infinito de termos e obter como resposta um número finito. E obter como resposta um valor finito. Com a introdução do cálculo infinitesimal, os matemáticos começaram a trabalhar com o que alguns chamavam de quantidades infinitamente pequenas, e com séries infinitas, como fez Cauchy. Mas o infinito continuou a ser associado a processos intermináveis, e não era objeto dos estudos matemáticos, apenas filosóficos. Nestes quase 20 séculos, o infinito foi assunto principalmente de teólogos como Santo Agostinho, que argumentou em favor de um Deus infinito e capaz de pensamentos infinitos. Já São Tomás de Aquino usou o fato de não ser possível representar o infinito por qualquer número ou conjunto como sendo uma indicação da inexistência do infinito.